Quem é o Marcos Crispim, num todo? Ixi, o Crispim num todo tem várias facetas, né? Dependendo do local onde for, ele é apenas o Quito, né? Dos amigos de infância, ou o Marquinho, o Marcos, o menino do sacolão. Depende como for o local, com quem você conversar. Eu me considero assim um vencedor diante das dificuldades da vida que enfrentei, os obstáculos pelo qual passei e os objetivos traçados ao longo da minha vida e que eu pude alcançar até o presente momento. Eu diria que o Marcos Crispim ele é um vencedor. Me fala um pouco mais do Crispim. Olha, o Crispim é um menino de periferia, né, órfão desde os 2 anos, criado por uma mãe guerreira, né? Eu, infelizmente, perdi ela há pouco mais de um mês, né? Eu, então, assim, hoje eu estava dando uma caminhada no quintal lá, olhando algumas plantas que ela gostava tanto e lembrando dos ensinamentos dela, né? Os exemplos de vida que ela nos deixou e que eu guardo e vou levar por toda a vida. E, devido a essas circunstâncias que a vida me proporcionou, o Marcos Crispim é uma pessoa que teve que trabalhar cedo, porque vim de uma família, ou sou de uma família de vários irmãos, né? Uma mãe que teve que criar os seus filhos sozinhos, isso me forçou a ter que trabalhar cedo, e com isso me oportunou várias, sim, facetas, como eu disse. Conheci várias pessoas através do trabalho, que fui trabalhar num sacolão, que me deu a oportunidade de fazer grandes amigos, o qual boa parte deles eu, né, cativo até hoje, se tornaram mais do que cliente. A gente até brincava, não era mais cliente, não era amigos, né? E mesmo depois de sair de lá, a gente ainda continua cultivando essas amizades. E ao longo da vida, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito participativa, construí assim muitas coisas. Hoje sou um pai, né? Sou casado, tenho 2 filhas e nessas andanças da vida acabei me aventurando na política, né? Então hoje sou vereador ou estou vereador devido a essas andanças, justamente devido a essas circunstâncias da vida, porque eu me espelhei muito na minha mãe, que era uma pessoa muito ativa, muito participativa, mesmo com todas essas dificuldades, 10 filhos para criar, e tinha que trabalhar atrás de uma máquina de costura para cuidar dos filhos, e ela ainda arrumava tempo, a gente não sabe como, para envolver nas questões do bairro. Eu lembro que uma vizinha, né, de bairro foi visitá-la, ela já estava meio debilitada, e a gente estava conversando, por exemplo, quando elas juntos com outras pessoas lutaram para a chegada ou a ampliação dos ônibus, né, na região, e a gente conversando ali e tal, a gente lembrando de algumas coisas, o que me inspirou, fez com que eu me interessasse por essa questão de participação, de lutas para a resolução de problemas na comunidade. E, posteriormente, eu, quando vim a ser pai da minha primeira filha, tenho uma filha mais velha, ela nasceu com uma comorbidade no olho esquerdo, ela não enxerga do olho esquerdo, ela tem uma microcórnea, e isso acabou com o que me envolvesse ainda mais, fui fazer alguns cursos de capacitação, e com isso eu fui interessando, envolvendo, e o Crispim é essa pessoa aí. Por isso que eu falo que é multifaceta. Se você olhar ali no meio religioso, eles vão falar o Marcos Crispim. Se olhar diante dos amigos, é o Quito. Ou, por outro lado, é o menino do sacolão. Então, o Crispim é a conjunção desses todos aí. Mais uma? Me conta, o que levou um cara de periferia, preto, se envolver com a política? Eu acredito que até essa questão mesmo, por ser alguém da periferia, por ser um preto, me ajudou a envolver, porque diante dos obstáculos que a vida nos, nos coloca, né, ou que eu passei por eles, fez com que, em determinado momento da minha vida, juntamente com outras pessoas, a gente lutasse por ter uma representatividade diferente daquilo que a gente tinha.
Eu lembro que certa vez eu conversando com alguns amigos, né, falei com ele, poxa, a gente poderia unir e escolher alguém da região, do bairro, do grupo, para ser o nosso representante, porque a gente não se via representado naqueles que estavam ali. E aí o grupo virou e falou assim, poxa, você seria essa pessoa, por que não? E aí eu falei, embora, vocês topam? Né? A gente conversava muito, questionava muitas coisas, e aí isso me levou a participar de algumas questões, envolver, por exemplo, em comissão local de saúde, me tornei delegado do OP, fui participar de algumas reuniões em alguns lugares, no CRAS, grupos de mobilização, e uma coisa foi levando a outra. Cada vez que eu me envolvia mais com as questões, descobri alguns problemas na região, e, na busca da solução desses problemas, o caminho foi, poxa, a gente bate numa porta, bate na outra e não consegue. Vamos lançar o nome? Vamos. E aí resolvemos entrar na política partidária, né, que é na eleição mesmo. E, com isso, eu acabei me envolvendo, colocando o nome na eleição, para disputar a eleição. A primeira vez eu tive uma votação, primeira vez, expressiva até, sem gasto nenhum, tive gasto zero, não tive nenhum gasto com campanha, e tive praticamente 2.000 votos. Isso motivou a continuar, só que eu dei um tempo, fui me preparar melhor, conhecer um pouquinho melhor, trabalhar na política diretamente. Fiquei cerca de 8 anos sem candidatar e resolvi, né, no último pleito, voltar novamente, e dessa vez eu consegui o êxito em sendo eleito vereador, no caso de Belo Horizonte, que é a terceira capital do país. Não é algo assim, um feito diante do que a gente tinha na mão e em tão pouco tempo, um feito notório. Até hoje, na Câmara Municipal, quando a gente senta e conversa e olha a realidade dos colegas ali, a maioria normalmente usa a expressão assim, o improvável. A gente é conhecido lá como o improvável. A eleição quase que milagrosa, né? Porque os números em si, os apoios, os gastos que tiveram, concorremos com candidatos que gastaram, por exemplo, 1,5 milhão, 2 milhões, e nós com um mísero 3.000 reais, nem chegou a isso, arredondando, né? 2.700 e pouco, conseguimos ser eleitos, deixando para trás candidatos que investiram 1,5 milhão, e com apoio de deputados federais, estaduais, pessoas que eram assessores. Então, isso para mim, tem um valor muito grande, porque a gente conseguiu quebrar algumas barreiras, conseguiu levar a voz de pessoas que já estavam desesperançosos. Hoje mesmo eu recebi um áudio de uma pessoa, o qual a gente conseguiu levar o pleito dela e foi resolvido. Então, ela mandou um áudio, ela falou, eu não estou agradecendo, não, eu estou mandando um áudio apenas reconhecendo que hoje eu me vejo representada. A fala foi essa. Então, isso me deixou muito feliz, né, porque era um dos objetivos nossos. Representar, desde a minha primeira entrevista, eu falei, um público que está fora da Contorno, né, que existe uma BH fora da Contorno, e que muitas das vezes é esquecida pelo poder público. Nós ficamos felizes de saber que a BH que nós vivemos foi planejada desde da sua criação e que começou ali dentro da Contorno, que merece um cuidado, um carinho, né? Os pontos turísticos, seja a área boêmia, seja a área do turismo como um todo, mas existe uma BH fora da Contorno, e ela precisa ter o mesmo olhar, né, ou até mais, devido à geografia da nossa cidade, que é cercada por morros, e aí quem está por lado de fora acaba sendo atingida de uma forma mais pesada pelas chuvas, pela falta de uma estrutura, de um saneamento básico e outras questões, como o acesso ao simples fato de ter um ônibus, um transporte público de qualidade. Então, essa representatividade tem a ver com isso, de dar voz àquelas pessoas que estavam à margem, se assim podemos dizer, da sociedade. Boa. Pode tirar essa mão aqui. Isso.
Você acha? Dessas facetas do Crispim, eu sei que ele também é um pastor. E hoje te vejo dentro da política também, né? Eu queria que você me dissesse qual é a relação da igreja e a política dentro da sua visão? Eu vejo assim que a igreja, até pela forma como ela foi criada, ela tem muito a contribuir, né, na política. Eu lembro que certa vez eu estava numa aula de história e o professor que estava ali ministrando a aula, ele questionou algo a respeito de algumas desigualdades que aconteciam, e ele falou: onde esse povo vai buscar informação? Onde esse povo se converge? E aí ele virou, aí cada um falou de uma coisa, ali assim, citaram alguns órgãos públicos e tal, citaram a mídia. Ele falou: sabe aonde que esse povo se encontra? Na igreja. Porque na igreja está ali o revoltado, está ali o esperançoso, está ali o desesperançoso, alguém que está em busca de uma solução, principalmente aquele que está em busca de um milagre. De repente, o problema que ele enfrenta é tão grande que ele, poxa, só um milagre para mim sair daqui. E então a igreja é o lugar onde o preto, o branco, se encontra, o rico e o pobre. E aí a igreja ela também pode contribuir muito com a política. Normalmente a gente tende a olhar para os maus exemplos. Fulano de tal usou da igreja para subir um degrau, para fazer a politicagem, né, na linguagem popular. Verdade, tem demais, tem muitos, só que não são todos. E, normalmente, aqueles que estão ali procurando fazer uma boa ação, levar a transformação, que conhece a realidade do público que ali participa, esses não têm voz, muitas das vezes. E a igreja ela pode contribuir e deve contribuir, porque ela não pode ficar à margem. Se a gente olhar no início da igreja, principalmente o seu fundador, ele era um cara que participava ativamente das atividades onde ele nasceu. Questionava os governos, questionava a indiferença, questionava aqueles que tinham poder para fazer alguma coisa e não fazia, a hipocrisia deles, ele batia de frente nisso. E depois os seus seguidores deram continuidade a isso, né? Envolvendo, participando, questionando, cobrando, lutando pela população. Então eu vejo que a igreja, num determinado momento da sua história, ela envolveu com o Estado passou a ditar o que a igreja deveria fazer. E aí a igreja se perdeu. Houve um tempo que a igreja passou a ser um braço do Estado. E nisso ela prejudicou aquele que ela deveria atender. E, então, hoje eu vejo que deveria ser um contrário, um resgate disso, da igreja ser questionadora, e não mais um aliado para ser usado pelo Estado para expressar aquilo que o governo A ou B quer, em detrimento de uma população que tanto necessita. Acho que a gente está caminhando aí para o final das nossas ideias. Já deu para a gente poder construir boa parte do retrato do Marcos. E eu queria saber de você, e o Galo? O Galo ganhou. Olha, o Galo é uma paixão de família, né? Como eu disse, eu nasci num ambiente de atleticanos, né? Eu brinco muito que o atleticano, ele não se torna, ele nasce. Ele não é alguém que se viu por causa de títulos ou conquista e se tornou atleticano. Ele nasce atleticano. E eu, quando me perguntam, quando você se tornou atleticano, né? Eu falei, desde sempre. Talvez antes de nascer. Porque até a família, como já era, meu pai, segundo minha mãe, era um apaixonado pelo Galo, ela também. Né? Eu lembro assim, de momentos incríveis com o Galo, Libertadores mesmo, tal. Meus irmãos foram lá e eu fiquei com ela, por exemplo, e ali teve os dois momentos, o jogo contra o Tijuana mesmo, estavam todos no Independência e eu fiquei com ela para fazer companhia. E aí, na hora que saiu o pênalti do Tijuana, eu estava ouvindo, na TV com um pouquinho de atraso, e ela falou, o que foi, o que houve? Que eu ouvi muito foguete, né? Os vizinhos gritando, alguns cruzeirenses gritando. Aí eu olhei e falei assim, Dona Maria, a história do Galo está repetindo de novo. O Galo está correndo risco sério de ser eliminado. Mas o Galo é isso para mim, o Galo é uma paixão. Eu ia falar
Isso aí, obrigado. Eu que agradeço. Isso, valeu pela participação. E vamos fazer algumas fotos aqui agora, Tranquilo. para além da questão do vídeo, fechou? Obrigado.